Vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu vou gravar, aqui com vocês, primeiro o conteúdo da aula, e aí depois eu faço um vídeo explicando como fazer o plano de aula por etapas, tá bom? Com relação à atividade complementar, é mais fácil porque é só você consultar o módulo e ir respondendo. Então, vamos lá. A aula 2, ela vai falar sobre jogos cooperativos. Observem que essa aula, na verdade, eu fiz a junção da aula do dia 23 e da aula do dia 16, porque dia 16, conforme eu passei no grupo de WhatsApp, a aula do dia 16, ela foi suspensa em função do ponto facultativo, já que dia 15 é feriado, dia do professor, e foi dado ponto facultativo na sexta-feira. Então, vocês só terão aula agora, no dia 23, certo? Então, vamos nós. Então, a nossa aula de hoje, que seria do dia 23, é jogos cooperativos. E aí eu trago para vocês, eu trago outros autores, mas os dois autores principais para nossa aula de hoje são o Piaget e o Vallon, que também falam do lúdico, também falam da brincadeira, do brincar e principalmente dos jogos. E aí eles vão defender o uso dos jogos competitivos. E por que se trabalha com jogos competitivos, jogos cooperativos com as crianças? Já que a gente também fala de socialização quando a gente trabalha com os pequenos, né? Tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental 1. Ainda há alunos no fundamental 1, a partir do quarto ano, que têm a necessidade de se socializar. Para Piaget, os jogos expressam desenvolvimento infantil, colocando em prática a realidade, pois trabalha com o desenvolvimento da inteligência e tem participação no desenvolvimento cognitivo. Ele identifica grandes estruturas mentais que surgem na evolução do brincar como jogos de exercícios, de regras e também simbólicos. Já de acordo com Vygotsky, o jogo tem um papel importante no desenvolvimento psicológico e nos pensamentos das crianças. O autor ressalta a importância de se procurar saber das necessidades, de novas tendências e motivações que oportunizem as crianças demonstrarem a satisfação que têm por meio de experiências em diferentes momentos de seu desenvolvimento com a utilização de jogos na prática pedagógica. Assim, é muito importante ensinar a jogar de forma cooperativa. Tanto Piaget como Vygotsky vão defender o uso, a utilização dos jogos cooperativos, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, ou seja, nessa fase de escolarização das crianças que começa lá na educação infantil. É importante os jogos cooperativos, porque além de integrar os alunos, né, de socializar, vai fazer com que eles compreendam que é necessário estar em contato com o outro. As propostas pedagógicas de jogos cooperativos são apoiadas em 3 momentos, né? O primeiro momento é a vivência, que vai incluir e incentivar todos os alunos. O segundo é a reflexão, que vai ensinar que as pessoas podem pensar em várias possibilidades e em modificar o jogo para melhorar a aprendizagem de todos os envolvidos. É aquela adaptação. Quando, de repente, uma regra do jogo ela pode ser mudada, pode ser alterada, justamente para que todos se sintam envolvidos, para que todos aprendam, para que todos participem. E tem o momento da transformação, que vai demonstrar a importância do diálogo, ou seja, de dialogar e poder decidir em consenso entre todos. Então, vivência, reflexão e transformação fazem o tripé desse momento de jogos, dessas atividades pedagógicas com jogos cooperativos. Toda vez que você pensar em um jogo cooperativo para trabalhar com seus alunos, você vai levar em conta esses 3 momentos.
E aí, Neto e Lima, que são dois pesquisadores também sobre jogos cooperativos, eles dizem o seguinte: assim, o jogo cooperativo estimula a ação e a reflexão, conduzindo a uma ação melhorada. Assim, vivenciamos um processo de reflexão dos jogos para melhoria, porque a característica dos jogos cooperativos é nunca se finalizar, fazendo com que as pessoas que jogam sintam o prazer de continuar jogando sempre. Os jogos cooperativos, aí a diferença dos competitivos, né, dos jogos cooperativos para competitivos, dos jogos competitivos para os cooperativos, é que não há aquela intenção de que um vença, de que haja um individualismo, mas para que todos participem, de que todos de alguma forma aprendam alguma coisa e saiam ganhando. Os jogos cooperativos, é óbvio que se a gente vai trabalhar com um time, o time vai ganhar. É como se quando a gente propõe para vocês uma atividade em grupo. Um grupo vai ganhar, mas é necessário que haja uma coesão, que haja uma união entre todos os participantes para que o grupo consiga apresentar o seu trabalho, desenvolver suas tarefas. Não é aquela coisa de, por exemplo, às vezes vocês estão apresentando um trabalho em grupo, aí um fala assim: ah, eu pensei dessa forma, eu fiz dessa forma. Não, você não pensou sozinho. Você não fez sozinho. Então, a gente tem que ter esse cuidado de quando você fala num trabalho em grupo, você teve a cooperação de todos. E aí a gente parte do princípio de que não existe o individualismo no trabalho em grupo. Os jogos cooperativos nem sempre são totalmente aceitos entre os alunos, por questões de conflito entre eles e divergência de pontos de vista, né? Eles despertam algumas questões da realidade de competição que são tragos, perdão, ali tem um erro gritante, são trazidos pelos alunos na vivência. Às vezes eu pego um texto de pesquisa, de coisa, e não percebo. Não são tragos, não, tá, gente? São trazidos. Essa expressão, vou até corrigir isso aí. Essa expressão tragos, ela não existe. São trazidos pelos alunos na vivência. Eu peço muitas desculpas a vocês, mas eu não estou em casa, estou vivendo um momento meio complicado com relação ao luto e às vezes me foge um pouco a memória algumas correções, tá? Ortográficas. Eu vou fazer essa correção. Esses conflitos são avaliados por uma possibilidade de questionamento sobre esse exemplo de competição, junto a eles chegarem no consenso de relações diárias. É por isso que eu falo, o brasileiro não sabe escrever realmente. Às vezes, quando a gente pega um determinado conteúdo para ler, a gente percebe que há erros assim, de concordância verbal nominal. A gente precisa, infelizmente, aprender a fazer essas correções. E eu peço perdão pelo erro aqui. A cooperação é um sistema que envolve satisfação e alegria, envolvendo todos os integrantes dos grupos, dentro da escola e até mesmo na comunidade, deixando claro que assim todos ganham, além da ajuda. O sucesso em diversas atividades é alcançado pelo grupo, constituindo-se na melhor soma dos resultados pessoais que são obtidos em uma competição. Eu chamo até a atenção para vocês que os artigos que eu utilizo são aprovados, tá, nas universidades. E é incrível como os tutores, os orientadores, não leem o material que é publicado. E aí eu sempre parti do princípio de que é necessário pegar artigos para fazer trabalhos, eu não utilizo livro, e aí eu percebo que a qualidade no ensino está péssima. Então, assim, o que a gente vai levar em consideração, né? Quando a gente vai trabalhar com jogos cooperativos, a gente vai levar em consideração que há uma soma de resultados pessoais, mas em prol desse grupo. Ou seja, aí até, eu vou... Como é que eu vou avaliar o aluno em grupo? Você avalia assim, na expressão, no desenvolvimento, na fala, na forma como todos se colocam, como todos participam. É um pouco mais complicado de avaliar, mas é possível avaliar sim os trabalhos em grupo. E é por isso que quando a gente também fizer uma atividade, que a gente vai propor uma atividade em grupo, que você faça perguntas
para os alunos, que você induza um ou outro a responder, a participar. Para Broto 97, os jogos cooperativos transformam as relações competitivas, despertando o interesse nas pessoas em correr riscos, sem se importar se perderam ou ganharam. Ainda é nessa participação por meio dos jogos que percebemos o quanto é bom e importante sermos nós mesmos e respeitar a individualidade do outro. Segundo Barreto, 2007, os princípios fundamentais dos jogos estão baseados em 5 partes: inclusão, coletividade, igualdade de direitos e deveres, desenvolvimento humano e a processualidade. A inclusão, aí eu vou explicar um pouquinho de cada um. A inclusão, ela vai oportunizar trabalhar a participação e interação com as demais pessoas no processo. A coletividade vai respeitar a participação do grupo. A igualdade de direitos e deveres vai estimular a responsabilidade de todos os envolvidos nas decisões. O desenvolvimento humano promove o aperfeiçoamento do ser humano na condição de indivíduo e na sociedade. E a processualidade vai facilitar a cooperação na busca de recursos, oportunizando melhorias contínuas. E aí, isso também é uma chave para vocês avaliarem. Vocês vão avaliar, vocês vão incluir e vocês vão avaliar. É um processo intrínseco, onde vocês incluem e avaliam, né, a participação de todos. E de que forma esse grupo está construindo novos saberes. Ou seja, como eles estão assimilando e de que forma eles estão passando o que aprenderam. O professor tem como responsabilidade e compromisso transmitir e oportunizar a vivência de valores positivos, de maneira que seus alunos saibam diferenciar o significado da verdadeira vitória e da derrota dos outros. E o mais importante disso é o desenvolvimento por meio de da compreensão de habilidades e potenciais individuais, mostrando que todos têm um papel importante nas realizações de tarefas em grupo, assim aprendendo como lidar em comunidade por meio das tarefas conjuntas. Quando a gente trabalha os jogos cooperativos na sala de aula, você está dando ao aluno a oportunidade dele aprender a ter autonomia e poder de decisão. Porque algumas questões vão servir de base, algumas questões que você trabalha ali no jogo vão servir de base para que ele aprenda a tomar uma decisão em sua comunidade. Como ele agiria em uma determinada situação no seu dia a dia? É por isso que é importante a gente trabalhar a cooperação, porque é aquela coisa, a gente vive dentro de um país que a gente tem um processo democrático. Há a necessidade de todos participarem, de todos serem ouvidos. E de todos também terem a sua fala, a sua voz, o seu momento de participar. E é por isso que a gente trabalha a cooperação. Para que não haja a exclusão, para que não haja o individualismo, para que não haja aquela diferença, principalmente hoje que, infelizmente, a gente ainda vive um modelo social, socioeducativo, cultural, onde as pessoas que têm mais chance que se dão bem. Infelizmente, a gente ainda vive esse modelo de separação, de segregação de classes, porque só se dá bem aqueles que têm maiores chances, porque estudaram, porque buscaram, ou porque foram apadrinhados, não é assim? Então fica meio que aquela fala que a gente ouve muito hoje, você que lute. É isso que a gente tem vivido, é isso que a gente tem vivenciado. Ao professor compete avaliar os aspectos internos das crianças, procurando afastar os focos de ansiedade. Observem isso aí como é importante, porque a gente trabalha muito com crianças agitadas. Crianças que vêm com problemas de casa, que moram em áreas de risco, que vivem em lares desestruturados, onde há violência doméstica, onde há violência no entorno. Então, essas crianças vêm muito ansiosas, né? E aí você precisa realmente trabalhar com jogos cooperativos para que você também auxilie
né, nesses problemas internos que as crianças apresentam, não só a ansiedade, mas como a, a agressividade também da criança. E o individualismo, né, que muitos vêm, porque são criados de uma forma muito egocêntrica, eles são muito egocêntricos, eles são criados de uma forma muito individualista. Essa é uma maneira de preservar a essência do indivíduo e valorizar o lado benéfico dos jogos cooperativos, tendo claro que o lúdico é elemento primordial do conteúdo a ser ministrado. O divertimento facilita o desenvolvimento da criatividade, senso coletivo e respeito ao próximo, que é o que a gente mais precisa hoje. É o que a gente mais precisa hoje, respeito ao outro, a individualidade do outro, a existência das necessidades do outro, porque o que você vê o tempo inteiro é gente querendo se dar bem, é gente querendo aparecer, é gente querendo expressar os seus problemas, as suas necessidades, como se o mundo fosse apenas o eu, eu, eu. E não é assim. A gente vive num coletivo. Há o momento das nossas necessidades, mas também há o momento da gente saber dividir, partilhar e cooperar com o outro. O divertimento facilita o desenvolvimento da criatividade, o senso coletivo e respeito ao próximo. Estou até me repetindo. No entanto, para que a atividade alcance todos os objetivos, deve haver uma clara delegação de funções dos participantes, a fim de garantir o aspecto educativo da aula. E aí é bom que vocês não permitam, não deixem de lado um ou outro aluno. Todos têm que participar das atividades. Até aquele meio tímido, você pode colocá-lo como organiza o tempo aí. Você, professora, eu não quero participar, eu sou tímido, estou com vergonha, estou com medo, não estou pronto. Mas aí você pode delegar a ele alguma função. De certa forma, dentro do seu ritmo, todos devem participar. Todos precisam participar, para que eles se sintam importantes, para que eles se sintam autônomos, para que eles se sintam seguros. As experiências com jogos cooperativos, por meio do lúdico, possibilitam que todos possam refletir, compartilhar e avaliar consigo mesmo e com os outros que estejam participando o seu desempenho e compromissos. A proposta do jogo cooperativo é de permitir que haja uma mudança de sentimentos para intensificar e tornar mais fortes as habilidades humanas básicas, como a alegria, o amor, a criatividade, a humildade, a paciência, a confiança, o respeito, a autonomia, a liberdade, a responsabilidade, a liberdade e responsabilidade, entre outros, né, outros tantos sentimentos, outras expressões, né, que a gente passa. Por meio dos jogos cooperativos, o aluno deverá jogar pelo prazer de jogar, não para garantir uma vitória ou buscando assegurar a participação e buscando atingir seus objetivos, que muitas vezes são conseguidos somente por uma minoria. Infelizmente, nesse modelo que segrega, que nós vivemos na sociedade, de divisão de classes e uma injustiça social muito grande, ainda é uma minoria que prevalece. Uma minoria que tem dinheiro, uma minoria que tem acesso a bons estudos, a cultura. Então, a gente ainda vive uma sociedade classicista, desigual. E quando a gente vai trabalhar com os jogos cooperativos, você vai permitir possibilitar com que o aluno reflita e possa, sim, fazer uma mudança. Essa mudança ela vai começar dentro dentro da sua cabeça. Ele vai começar a mentalizar, internalizar coisas que são necessárias para uma convivência em sociedade, para um coletivismo. E é preciso que a gente trabalhe para que haja a necessidade de se pensar no outro. Não porque eu quero ter o melhor estudo para atingir um determinado patamar, para chegar no topo. Não. Eu tenho que trabalhar da melhor forma, eu tenho que aprender da melhor forma, para que eu possa puxar os meus amigos comigo, para que eu possa puxar os meus irmãos comigo. Não para que a gente se sinta sempre superior ao outro.
E se eu sei, eu vou dividir com aquele que não sabe. Os jogos contribuem, assim, para incentivar a segurança, acabando com o medo do insucesso, oportunizando que todos sejam valorizados, tanto os mais quanto os menos capazes. Todos deverão sentir-se integrados nos jogos, respeitando as diferenças e buscando ajudar-se uns aos outros. E para isto, o professor deve cuidar para que cada um busque superar-se, de maneira que conheçam suas próprias limitações, evitando comparações, possibilitando que todos tenham papéis que sejam valorizados no grupo de jogo, sem a preocupação de identificar bons ou ruins. Eu costumo dizer o seguinte, eu penso dessa forma, há pessoas que se destacam, é óbvio, e há pessoas que têm dificuldades muito grandes. Isso é fato. Agora, o que diferencia um de outro? Há pessoas que sabem e não passam. Há pessoas que sabem e dividem. E isso tem a ver com a essência e o caráter de cada um, com a sua formação, com aquilo que lhes foi passado em sua formação moral. Há pessoas que não têm o hábito, não criaram, não desenvolveram uma competência de saber partilhar, de saber dividir. Eu sei, eu sou e é o que eu quero. Então, o eu, ele está acima. As pessoas não conseguem dividir. Elas não conseguem partilhar. Elas guardam para si. Elas guardam para si, não conseguem dividir com o outro. E aí, eu acho que é necessário que você ajude desde que haja uma limitação, que haja um limite. Você precisa impor também um limite, para que não haja aquela coisa de um arrastar o outro. Para que não haja aquela coisa de um carregar o outro. É só para vocês entenderem. Só precisam de apoio aqueles que são aquelas crianças que têm laudo, aquelas crianças que têm dificuldades de aprendizagem e têm transtornos. Mas observe, essas crianças, essas pessoas que têm dificuldades, transtornos, distúrbios, elas vão ter também especialistas ajudando. Elas vão ter profissionais que as ajudam. E o que a gente vê no universo educacional, o que a gente vê no mundo hoje, na sociedade, é um se dando bem em cima do outro. E é isso que a gente vai buscar acabar quando a gente trabalha com os jogos cooperativos. É um por todos e todos por um. É aquele lema dos 3 mosqueteiros. O que pega para mim, pega para você. Mas não, o pessoal querendo se dar bem, se dar bem. E aí a gente está vivendo num mundo muito individualista e isso prejudica muito. Vai prejudicar muito. Daí a gente começa a trabalhar com as crianças justamente buscando atenuar e exterminar esse câncer da sociedade, onde uns querem se dar bem em cima dos outros, seja por questões financeiras, seja por questões de vantagens que eles têm, algumas vantagens, né, que uns têm acima dos outros, em cima dos outros. As atividades deverão ser aplicadas. Aí aqui eu tô passando algumas atividades, eu achei interessante aqui na internet, 4 tipos de atividades para trabalhar com jogos cooperativos. Mas existem N atividades, existem inúmeras atividades, inúmeras sugestões de atividades. Mas eu trouxe essas aqui e aí eu queria só mostrar um pouquinho de cada uma. As atividades deverão ser aplicadas coletivamente, buscando não individualizar, mantendo todos juntos para estimular os valores básicos, tanto humanos quanto sociais, como nas sugestões de jogos cooperativos que o Heidit vai falar, que a Heidit vai falar para a gente, né? Aí ela vai sugerir gincana cooperativa, é um tipo de jogo, né, um tipo de atividade. Unidos venceremos, balões ao alto, junto nos obstáculos. Aí eu vou mostrando para vocês uma a uma aqui, né? O que é a gincana cooperativa? A turma é dividida, aí está explicando, a turma é dividida em 2 grupos, cada um recebe uma lista. E que é a sugestão, eu não vou nem explicar. Mas aqui é uma sugestão de jogo, para trabalhar um jogo cooperativo.
Uma outra sugestão, unidos venceremos, que aí você vai trabalhar com a bola, e aí está explicando que a bola, todos têm que tocar na bola, e ali mostra que ela não pode cair. O objetivo é não deixar essa bola cair e que todos possam tocá-la. E vocês também vão alterando as regras, né? Vocês podem mudar, adaptar o jogo, adaptar a atividade. Aí tem balões ao alto, onde o objetivo é não deixar o balão cair no chão. E tem também os juntos nos obstáculos. Eu nem achei uma imagem que trabalhasse os alunos em círculos, né, no circuito, perdão, no circuito, presos a elásticos, né? Eu não achei. Infelizmente eu achei essa daí, mas a ideia não é essa não, é trabalhar com eles presos no elástico, como se fosse formasse um círculo. E ali você pode colocar também bambolês, cordas, criar obstáculos, enfim, criar obstáculos. Mas que todos têm que. O objetivo é fazer com que todos se integrem, que todos participem, né? Que todos participem. Sem deixar ninguém de fora, tá bom? Aí, seguindo. Correia assegura que os jogos cooperativos permitem o desenvolvimento das relações interpessoais, pois jogam sempre e de forma cooperativa, permitindo-se melhorar sua interação socioeducativa, tendo a possibilidade de se divertir, comprovando que eles aceitam as diferenças entre eles e que as aulas práticas, por meio de jogos cooperativos, têm uma ótima aceitação. O educador acrescenta atitudes e valores didáticos quando utiliza os jogos em suas aulas, criando assim, de uma forma prática, a motivação para que os alunos vivenciem novas experiências ao participar do processo de ensino-aprendizagem. Isso quem fala para a gente é a Hadid. Sempre vai haver, sempre acontece, é natural, que uma criança não queira participar. E aí não se deve obrigar o aluno a participar, mas foi aquilo que eu falei. Se ela não quer participar do jogo, delegue a ela uma atividade. Faz o seguinte, você hoje vai ficar no meu lugar. Tá, fulano? Tia, eu não quero participar, professora, eu não quero participar. Dê a ela uma função, uma atividade, uma função, uma responsabilidade. Por exemplo, anota aí os nomes, vai anotando aí o nome de quem está no grupo tal, no grupo A, no grupo B, entendeu? Para que ela se sinta importante, porque também você está avaliando essa não participação, não quer dizer que ele não esteja incluído, mas você também dali também você está observando como esse aluno vai compreender o conteúdo das aulas. De que forma que ele compreende. Porque há pessoas que realmente não gostam de participar. A gente vê isso no grupo de vocês, é normal. Mas quando chega ali na hora da atividade escrita, nossa, ela gabarita. Ela consegue apresentar a sua percepção. Ela consegue apresentar, expressar o que ela entendeu. A cultura lúdica é antes disso daí. Vamos falar um pouco agora sobre a ludicidade e a recreação como elementos culturais. Deixa eu só um minutinho aqui, que aluno me chamando agora. É difícil, às vezes a gente quer falar, por isso que eu falo. Gente, não é que eu sou chata, desculpem. Mas há momentos que eu estou ocupada, aí o aluno não entende. Responde aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu detesto isso. Essa questão do responde aí, parece que você está disponível. Não, não estou. Não estou. Infelizmente, a gente vive num modelo capitalista que a gente precisa trabalhar. Porque a gente paga a conta, a gente precisa comer, a gente precisa criar filhos. Então, há momentos que eu não posso responder. Então, se colocar lá para mim, responde aí, I'm sorry, baby, mas vai ter uma resposta. Às vezes não muito agradável. Eu vou responder dentro da minha limitação, dentro do meu tempo. Como eu acabei de responder para a menina que não, estou gravando aula, agora não posso. Entenderam? Não é ser chato, é vocês também têm o momento de vocês. Entenderam? Então, vamos aprender a coordenar as necessidades, né? As nossas necessidades, para que a gente não interfira na vida do outro. Para que a gente não torne o outro a nossa bengala.
Eu só vou fazer se ela me explicar, eu só vou fazer se ela me explicar agora. Não é assim, tá? E aí também vou voltar aqui a falar da questão do planejamento. Eu faço o planejamento para que vocês se organizem. Planejamento é para isso. Até porque vocês serão professores e todo professor precisa se organizar, né? Continuando. A ludicidade e a recreação como elementos culturais. A cultura lúdica é, antes de tudo, um conjunto de procedimentos que permitem tornar o jogo possível. Consideramos efetivamente o jogo como uma atividade de segundo grau. Isto é, uma atividade que supõe atribuir a significações de vida comum um outro sentido. Quando você vai pensar num jogo, você está pensando dentro de um contexto de mundo daquela criança. Por exemplo, você vai buscar atividades que façam parte do universo daquela criança, daquele jovem. E é por isso que a gente trabalha muito a questão folclórica, né? Toda a cultura popular. Não adianta, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, não quer dizer que não deva existir. A gente trabalha o Halloween, certo? Há escolas que aceitam, há outras escolas que não aceitam porque acham que aquilo não faz parte da cultura brasileira. Só que entendam, hoje não existe uma cultura brasileira pura. Hoje você percebe que há várias culturas imersas dentro da nossa cultura. Então, a nossa cultura é mista, porque nós temos asiáticos, negros, africanos, nós temos europeus, nós temos os indígenas, nós temos vários povos que formaram, que ajudaram a formar, que participam, que estão dentro da nossa sociedade, estão dentro deste território. Então, há elementos culturais que são simplesmente eles são ignorados. Eu não posso ignorar a cultura indígena, africana, a asiática ou a europeia. Eu vou trabalhar com essas culturas, com os elementos dessa cultura, de acordo com a minha comunidade. Se eu observo que na minha comunidade eles gostam muito da festinha do Halloween, vamos adaptar ali jogos cooperativos que envolvam essa cultura que é norte-americana. Então, trazer para dentro da escola, né, para o universo escolar, as vivências desses alunos. Porque é a sua cultura que você está trazendo. Digo, é a cultura do outro, é isso que eu quero dizer. É essa cultura do outro, que também é nossa, que nós estamos trazendo para a sala de aula. Ai, professora, mas é coisa do demônio. Amor, chérie, não é cultura do demônio. O Halloween é uma festa popular que existe lá. Digamos que essas pessoas tenham vivido nos Estados Unidos ou que tenham parentes nos Estados Unidos. E você sempre, professora, mas as crianças são pobres, não têm. Elas têm um contato imenso com a internet em função da globalização. A partir do momento que surge a globalização, trazendo várias informações, várias culturas, essas crianças sabem, essas crianças jogam, mexem no celular e na internet melhor do que vocês, melhor do que eu. Essas crianças têm um conhecimento, uma bagagem de mundo muito mais ampla talvez do que nós. O que elas não sabem é diferenciar, algumas não sabem, muitas não sabem, diferenciar e discernir sobre o que é certo, sobre o que é errado, o que deve ser e o que não deve ser feito. Então a gente precisa considerar todas as culturas. O que você deve evitar dentro da sua prática é impor um credo, uma religião, um tipo de cultura. Isso é que você deve evitar. A supremacia de que uma é melhor do que a outra. Essa ideia de que é hegemônica, onde um país é melhor do que o outro, uma sociedade é melhor do que a outra. Isso é que você deve evitar. Porque se você parte desse princípio, você exclui. Você torna as pessoas... você não trabalha a inclusão, você está trabalhando, pelo contrário, você está excluindo. Então, a gente tem que trabalhar a cultura lúdica, que na verdade, trabalhar esse misto de culturas.
todos os elementos culturais de diversas culturas, e para isso, não é que você tem que buscar lá, você vai ver a sua realidade. Como também trabalhar o funk, tem muita gente que não gosta, mas aí você precisa fazer com que o aluno reflita, né? Você pode trabalhar o funk com determinadas letras, fazendo com que o aluno entenda, por exemplo, o apelo sexual, o apelo à violência. Isso tudo você traz para dentro da sua sala com seus alunos. O que deve e o que não deve. Outra coisa que eu observo, não deve fazer. Aí o aluno vai te perguntar por que não deve. Sempre tem uma explicação para que não deve. Não deixe o aluno sem resposta. Porque quando você não dá a resposta para ele, ele pode deduzir o que ele quiser. Bom, continuando. Dispor de uma cultura, tá? Isto é, de segundo grau, é uma atividade que supõe atribuir significações de vida comum um outro sentido, o que remete à ideia do fazer de conta, de ruptura com significações da vida cotidiana. Dispor de uma cultura lúdica é dispor de um certo número de referências que permitem interpretar como jogo atividades que poderiam não ser vistas como tais por pessoas. Porque quando eu trago outras culturas e permito outras culturas dentro da minha sala, quando eu faço essa avaliação diagnóstica, quando eu já começo a conhecer os meus alunos e permito e trago para dentro de sala, principalmente por meio dos jogos, das brincadeiras, do lúdico, a vivência delas, as experiências de vida que elas têm, a cultura de cada família, de cada sociedade, você está justamente fazendo o quê? Com que essa criança se sinta incluída, com que ela se sinta importante, com que ela se sinta vista. Importante não, porque todos são importantes, mas com que ela se sinta vista. E quando você faz o contrário, você está justamente apagando, você está fazendo com que ela seja invisibilizada. Assim, é que são raras as crianças que se enganam quando se trata de discriminar no recreio uma briga de verdade, uma briga de brincadeira. Isso não é fácil para os adultos, sobretudo para aqueles que em suas atividades cotidianas se encontram mais afastados das crianças. Não dispor dessas referências é não poder brincar. Seria, por exemplo, reagir com socos de verdade a um convite para uma briga lúdica. Se o jogo é questão de interpretação, a cultura lúdica fornece referências intersubjetivas a essa interpretação, o que não impede, evidentemente, de erros de interpretação. E aí essa parte, esse texto, ele vai falar para a gente tomar uma certa cautela e refletir sobre essa questão. Por exemplo, há brincadeiras de lutas, de jogos, onde há uma competição. Né? Porque, na verdade, nem tudo existe uma competição. Não vamos ser hipócritas aqui, porque em tudo há uma competição. Mas, assim, aí tem as crianças, principalmente as crianças, elas brigam e fazem as pazes. Elas se entendem. E a gente tem que tomar um cuidado com uma visão, por isso que a gente sempre pede para a gente tentar usar a linguagem da criança. Porque você não pode incentivar a briga, incentivar aquela competição mais acirrada, aquela coisa mais efervescente. Você vai haver um momento do faz de conta, brincar de luta, entendeu? Então, a gente precisa ter esse cuidado, essa cautela e uma fala que não estimule a agressividade, mas que entenda que ali é um faz de conta, ali é um momento de lazer, de brincadeira. A cultura lúdica é, então, composta de um certo número de esquemas que permitem iniciar a brincadeira, já que se trata de produzir a realidade. Gente, eu não sei se eu estou conseguindo pegar toda a fala aqui por causa dessa coisa aqui do gravar. Tá? Trata de produzir realidade de uma realidade diferente daquela da vida cotidiana. Os verbos no imperfeito, as quadrinhas, os gestos estereotipados do início das brincadeiras, compõem aquele vocabulário cuja aquisição é indispensável ao jogo. E eu estou falando aqui da questão da fala também, né? Onde a criança se coloca de forma errada, e aí isso aí também faz parte dessa brincadeira, onde ela vai... cada um tem um estereótipo, cada um tem o seu gestual, a sua fala. Isso não é para ser motivo de gozação, isso é para ser
compreendido que o outro está em processo de aprendizagem. Aquele aluno está em processo de aprendizagem. Então, os coleguinhas vão rir? Sim, vão rir. Mas você precisa, respeita aí o outro, vamos lá, vamos parar, ninguém é perfeito. Todo mundo está aprendendo, aqui todo mundo está aprendendo. Ela compreende, evidentemente, a estrutura de jogo que não se limitam de jogos com regras. O conjunto de regras do jogo disponíveis para os participantes de uma determinada sociedade compõe a cultura lúdica dessa sociedade. E as regras que o indivíduo conhece compõem sua própria cultura lúdica. O fato de se tratar de jogos tradicionais ou de jogos recentes não interfere na questão, mas é preciso saber que essa cultura de regras individualiza-se, particulariza-se. Certos grupos adotam regras específicas. A cultura lúdica não é um bloco monolítico, mas um conjunto vivo, diversificado, conforme os indivíduos e os grupos, em função dos hábitos lúdicos, das condições climáticas ou espaciais. E aí me fez, assim, do que eu pude compreender aqui, essa questão de você estipular, de estipular regras individuais e regras que já existem. Lembram que eu falei que você pode modificar as regras? Aquele grupo pode sugerir novas regras? Sim. O professor não é detentor de saber. Ele não é detentor de uma verdade absoluta. Eu sempre possibilito aos meus alunos participarem de uma forma ativa. Professora, a gente pode fazer dessa forma? Se houver coerência, vejam bem, se houver coerência e se todos aceitarem, por que não? Por que não? Então, pode, mas isso tem que ser feito antes de começar o jogo, tá, gente? Antes de começar o jogo. A gente vai, né? Por isso que quando a gente vai trabalhar com jogos, com qualquer tipo de jogo, ou brincadeira, você vai primeiro explicar, o objetivo é esse, isso aí a gente tem que deixar claro, o objetivo é esse, as condições são assim, e aí o grupo tem a possibilidade de aceitar ou de fazer uma mudança. É claro que nem todos, em todos os momentos há a possibilidade de se fazer uma mudança de última hora. Tá? Mas quando você está trabalhando com seus alunos, no dia a dia, você pode possibilitar, né, ao seu aluno fazer essas interferências, né? Até porque você para construir uma melhoria no dia a dia, né, nas relações do dia a dia. Mas a cultura lúdica compreende o que se poderia chamar de esquemas de brincadeiras e jogos. Tem esquemas, né? Em si. Eu tenho que diminuir aqui para ver.